O Cronos foi o segundo rei dos deuses gregos. Ele era imbatível e um grande rei. Mas o que aconteceu para Cronos ser derrotado? Porque ele devorou Poseidon em Hades? E, inclusive, você sabia que tem 2 Cronos na mitologia grega? Vem comigo então que eu vou te explicar toda a história de Cronos, o deus canibal. Enters my tomb, Cronos! I know it was you who killed her, Spartan. Who else could? Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí porque tem vídeo novo toda semana sobre todo tipo de mitologia, anjos, demônios e tudo mais. Não esqueça também de deixar o like, de compartilhar o vídeo e de comentar alguma coisa aí porque me ajuda pra caramba, hein? Desde já, muito obrigado. O Cronos foi uma divindade suprema da segunda geração de deuses gregos, que são chamados de titãs, e vieram antes dos deuses do Olimpo. O equivalente dele na mitologia romana era o Saturno. Ele era o deus do tempo, na verdade até mais que isso, sendo meio que a personificação do próprio tempo. Tem um outro deus também que é chamado de Cronos, mas depois eu falo disso. Ele é filho de 2 seres primordiais, que são da primeira geração de deuses, que eram Gaia, a Terra, e Urano, o céu. Ele era irmão de outros titãs muito poderosos, que eram o Oceano, o Crio, o Iapeto, que não é o pai do Pinóquio, tá? Para não causar confusão aí. Os Céus, o Hyperion, Temis, Reia, Tétis, e também era irmão de outros seres muito famosos, como os Hecatonqueros, os monstros com vários braços, que eram Briareus, Coto e Gyges, e os Ciclopes primordiais, o Brontes, Stéropes e Arges. Ela, Gaia, a Terra, estava com Urano, o céu, e desnuda oceanos, Coios, Crios, Hyperion, Iapetos, Teia e Reia, Temis e Minimosne, e Ouro, coroada, Febe e adorável Tétis, e depois deles nasceu Cronos, o astuto, mais jovem e mais terrível de seus filhos, e ele odiava o seu pai vigoroso. Como vocês poderão ver, a Gaia teve filhos pra caceta, ao todo foram praticamente 12 titãs, mais as titânides e as outras criaturas. Quando o Cronos nasceu, o rei dos deuses era o Urano, e conforme seus filhos iam aparecendo, Urano começou a ter ciúme e raiva deles. O motivo seria porque, basicamente, eles eram muito feios, como vocês vão ver. E cada vez que eles nasciam, Urano pegava eles e colocava de volta em Gaia, e com toda certeza não era algo muito agradável. Os que mais irritavam Urano eram os Hecatonqueros. E novamente, 3 outros filhos, os Hecatonqueros, nasceram de Gaia e Urano, grandes e corajosos além da conta, Coto, e Briareu e Gyges. De seus ombros brotavam 100 braços inacessíveis, e cada um tinha 50 cabeças sobre os ombros. Em seus membros fortes e irresistível era a força teimosa que havia em suas grandes formas. Pois de todos os filhos que nasceram de Gaia e Urano, estes foram os mais terríveis e foram os mais odiados pelo próprio pai desde o início. Ele costumava esconder todos eles em um lugar secreto de Gaia assim que cada um deles nascia, e não permitia que eles subissem para a lua. A Gaia, claro, não gostava nem um pouco da maneira que ela estava sendo tratada e nem de como os seus filhos eram recebidos. Então ela pensou em um plano para tirar o Urano do trono, e para isso ela precisava literalmente capar ele. A Gaia fez um metal cinza brilhante e com ele construiu uma foice. Ela então chamou todos os seus filhos e disse para eles que ela estava pensando em uma maneira de tirar o Urano do trono, e perguntou quais deles estavam dispostos a ajudá-la. Mas é claro que todos ali peidaram na cueca. Eles tinham muito medo do que poderia acontecer se o plano fracassasse, mas o Cronos foi o único que levantou a mão e disse que ajudaria sua mãe com o plano, principalmente porque ele odiava muito seu pai. Mas a vasta Gaia gemeu por dentro, sendo estreitada, e ela fez o elemento de perdeneira cinzenta e moldou uma grande foice, e contou para os seus pequenos e queridos filhos. Ela falou animando-os, enquanto estava irritada em seu querido coração: meus filhos, nascidos de um pai pecador, se vocês me obedecerem, devemos punir o vil ultraje de seu pai, pois ele primeiro pensou em fazer coisas vergonhosas. Mas o medo tomou conta de todos e nenhum deles pronunciou uma única palavra. Mas o grande Cronos, o astuto, tomou coragem e respondeu à sua querida mãe: mãe, vou me comprometer a
fazer esta ação, pois não reverencia o nosso pai de má fama, pois ele primeiro pensou em fazer coisas vergonhosas. E aqui tem algumas diferenças do que poderia ter acontecido com Urano dependendo da versão. No caso do Hesíodo, que é o que eu tô seguindo até agora, diz que Gaia deu a foice para o Cronos enquanto explicava para ele o plano, que seria ele se esconder enquanto ela convidava o Urano para dar uma chuchada. Quando ele se deitasse pensando que faria um amorzinho gostoso, o Cronos apareceria. E aí meio que ele, cortaria as partes do Urano. E foi exatamente isso que aconteceu. As partes do Urano foram jogadas sobre a Terra e delas surgiram outros seres como as Euríneas, ou Fúrias e a Afrodite. Rapidamente cortou os membros de seu pai e os jogou fora para que ficassem no esquecimento. E não foi em vão que caíram de sua mão. Por todas as gotas de sangue que jorraram, Gaia recebeu, e à medida que as estações passavam, ela desnudou as fortes Euríneas e os grandes gigantes, com armaduras reluzentes, segurando longas lanças em suas mãos, e as ninfas, a quem eles chamaram de Meliai, por toda a terra sem limites. E assim que ele cortou os membros com a pederneira e os lançou da terra para o mar revolto, eles foram arrastados por um longo tempo, e uma espuma branca se espalhou ao redor deles da carne mortal, e nela havia crescido uma linda donzela. Em uma outra versão do Pseudo-Apolodorus diz que não foi só o Cronos que participou desse motim contra Urano, mas todos os seus irmãos também ajudaram, exceto o Oceano. A Gaia chamou eles também e todos concordaram em ajudar. O Cronos recebeu a foice e seus irmãos atacaram e seguraram o Urano, enquanto o Cronos meio que capava ele. De toda forma, depois que Urano caiu, o poder foi dado para Cronos, se tornando então o novo rei dos deuses e recuperando os seus irmãos que estavam presos no Tártaro, que eram os Hecatônquiros e os Ciclopes. Agora Gaia, angustiada pela perda de seus filhos no Tártaro, convenceu os titãs a atacarem o seu pai. Ela deu a Cronos uma foice feita de diamante, então todos eles, exceto o Oceano, atacaram Urano. E Cronos cortou os seus órgãos genitais, jogando-os no mar. Das gotas do sangue que flui nasceram as Euríneas, chamadas Alecto, Tisífero e Megaira. Assim, tendo derrubado o governo de Urano, os titãs recuperaram os seus irmãos do Tártaro e deram poder a Cronos. Com o Cronos agora vestindo a coroa, o mundo agora andava sobre as regras dos titãs. E ao contrário do que você pode pensar, o Cronos fazia um ótimo governo. Foi inclusive durante o seu reino que a humanidade, que tinha acabado de nascer, viveu a Era de Ouro, onde ocorria apenas a paz e a tranquilidade. Sendo até, se você levar em consideração que tudo era calmo, uma época muito mais tranquila de se viver do que viria a ser a Era de Zeus. Olha só o que o Hesíodo fala sobre isso. Em primeiro lugar, os deuses imortais que habitam o Olimpo formaram uma raça dourada de homens mortais que viveram na época de Cronos. Quando ele reinava no céu, eles viviam como deuses, sem tristezas no coração, distantes e livres de labuta e tristeza. A idade miserável não repousava sobre eles, mas com pernas e braços nunca falhando, eles se divertiam com banquetes fora do alcance de todos os males. Quando morreram, foram como se estivessem vencidos pelo sono e tivessem todas as coisas boas, pois a terra frutífera espontaneamente deu-lhes frutos abundantes e sem restrições. O Cronos acabou se unindo com a sua irmã, que era Titânia de Reia, e com ela teve Poseidon, Hades, Zeus, Hera, Deméter e Hestia. Não necessariamente nessa ordem. E também acabou se relacionando com uma Oceânide, que era Fílera, e com ela teve o centauro Quiron, que ao contrário dos outros centauros, se dava muito bem com os mortais. A Reia, por ser mãe da trindade grega, ela também era chamada de mãe dos deuses, e também era vista como uma deusa mãe, a senhora dos animais e a deusa suprema. Poseidon se dirige a Íris. Somos 3 irmãos nascidos de Reia, filhos de Cronos, Zeus e eu, e o terceiro é Hades, o senhor dos homens mortos. Apesar de fazer muito bem a sua função de governante, o Cronos, conforme o tempo passava, começou a ficar muito parecido com o seu pai. Vocês lembram que o Urano, em um certo momento, começou a ter muitos ciúmes e odiar os seus filhos, principalmente os Hecatônquiros, que eram terríveis, fortes e tudo mais. O Urano acabou prendendo os Hecatônquiros por causa disso. Mas então, o Cronos começou a ficar paranoico com isso também. Ele olhava para os seus irmãos e tinha muito medo do que poderia acontecer se eles resolvessem se virar contra ele. Tinha medo do poder deles, então acabou prendendo eles no Tártaro. E lá foram de novo os Hecatônquiros para a prisão. E as coisas pioraram ainda mais quando Gaia e Urano falaram para o Cronos que ele estava destinado a ser destronado por um de seus filhos, da mesma forma que ele fez com Urano. E aí ele ficou maluco de vez. E cada vez que um filho dele nascia, ele ia lá, pegava a criança e devorava. Hestia, Deméter, Hera, Poseidon e Hades não escaparam dele. O único que conseguiu
foi Zeus, graças a Reia, que foi até Gaia e Urano e implorou por ajuda para que ela e seus filhos fossem vingados, pois ele aprendeu com Gaia e com o estrelado Urano que estava destinado a ser vencido por seu próprio filho, por mais forte que fosse, através da invenção do grande Zeus. Engoliu seus filhos, e uma dor incessante tomou conta de Reia, mas quando ela estava prestes a dar à luz a Zeus, o pai dos deuses e dos homens, ela implorou a seus queridos pais, Gaia e o estrelado Urano, que elaborassem algum plano para ela, para que o nascimento de seu querido filho pudesse ser realizado de forma escondida, e que a retribuição poderia atingir o grande e astuto Cronos, por seu próprio pai e também pelos filhos que ele engoliu. A Reia então enganou o Cronos, dando para ele, ao invés de Zeus, um monte de pedras, enquanto a criança verdadeira foi enviada para uma gruta no Monte Ida, ou no Monte Dike, na ilha de Creta. Tem uma parte no God of War 2 de PlayStation 2 que ilustra muito bem essa parte, tirando o fato de que Cronos é um gigante e a Reia tem meio que um tamanho humano no jogo, mas relevem isso. Zeus must be stopped, Kratos. The story of revenge has been told before. You know of the mighty Titan Kronos. So fearful was Kronos of the oracle's prediction that his own children would rise against him, that he decided to imprison them all in his belly. Rhea stood by and watched as her children were devoured one by one. But when the time came for the last of her children to be eaten, she was unable to bear another such loss, and devised a trick to save the baby Zeus. Rhea commanded the eagle to secret her son away. He was taken to an island far beyond the watchful eyes of Kronos. Com o tempo e protegido, o Zeus cresceu e estava na hora de cumprir a sua tarefa de ir destronar o seu pai. Ele foi sozinho? Claro que não, né? Ele não é louco? Se ele fosse sozinho, levaria um mugango no beiço e cairia de cara no chão. Então ele precisaria de apoio, precisaria achar um jeito de tirar os seus irmãos da barriga de Cronos. E para conseguir fazer isso, ele contou com a ajuda de Metis, a deusa do sábio conselho, a Oceânide e conselheira de Zeus. Ela fez uma espécie de poção e deu para Cronos beber, e com isso ele vomitou a pedra e os irmãos de Zeus. Inclusive, o Cronos devia ter algum problema em digerir as coisas, né? Ou não mastigava direito, porque os deuses saíram tudo inteiro. Mas enfim, irritada com isso, Reia, quando estava grávida de Zeus, partiu para Creta e o deu à luz em uma caverna no Monte Dike. Os coretes armados ficaram de guarda sobre ele na caverna, batendo suas lanças em seus escudos para evitar que Cronos ouvisse a voz do bebê. Enquanto isso, Reia deu a Cronos uma pedra embrulhada em panos para ele engolir no lugar de seu filho recém-nascido. Quando Zeus cresceu, ele contratou a filha de Oceanos, a Metis, como colega. Ela deu a Cronos uma droga pela qual ele foi forçado a vomitar primeiro a pedra e depois as crianças que ele havia engolido. E aqui começa a Titanomaquia, a guerra entre os deuses antigos chamados Titãs e os novos deuses que viriam a ser os Olimpianos. E para contar essa história eu vou usar a Teogonia de Hesíodo. O poema começa falando sobre os Hecatônqueros, que Cronos havia aprendido por medo no Tártaro, mas que logo acabariam sendo libertados pelos novos deuses. Tão logo o pai lhes teve ódio, no ânimo prendeu em poderosa prisão Briareu, Cotos e Giges, admirado da bem armada bravura, aspecto e tamanho, e meteu-os sobre a terra de amplas vias. Ai, doloridos sobre a terra habitando jaziam nos confins e fronteiras da grande terra com longas angústias e grande mágoa no coração. Mas o Crônida e os outros deuses imortais que Reia de belos cabelos pariu armada por Cronos,
os restituiu à luz por conselhos da terra. A Rhea contou para eles que ao se juntarem aos novos deuses, a vitória seria certa. A batalha estava muito empatada, ninguém se sobressaía em nenhum momento. Os dois grupos batalhavam, um em um monte chamado Otris, que eram os titãs, e o outro no Monte Olimpo, os novos deuses. Eles se enfrentavam por mais de 10 anos seguidos. Ela revelou para eles clara e plenamente. Teriam com eles vitória e renome esplêndido. Há muito combatiam com dolorosas fadigas um contra os outros, em violentas batalhas os deuses titãs e aqueles que nasceram de Cronos. Uns no Alto Otris, os titãs magníficos, outros no Olimpo. Os deuses doadores de bens que Rhea de belos cabelos pariu armada por Cronos. Davam uns aos outros dolorosos combates em batalhas contínuas, há 10 anos cheios. Não tinha o menor sinal de que essa batalha acabaria tão cedo, mas então o Zeus foi até os Hecatônquiros e ofereceu para eles a ambrosia, que só os deuses comiam, e disse que eles eram muito fortes e tinham um grande poder, e deveriam se lembrar de tudo que sofreram naquela prisão infernal, e mostrar a lealdade que eles tinham com ele e seus irmãos. Nenhum sinal nem solução da áspera discórdia de nenhum lado. Ambíguo pairava o termo da guerra, mas quando aquele ofereceu todo o sustento, néctar e ambrosia que só os deuses comem, no peito de todos cresceu o ânimo viril. Após sorverem o néctar e a amável ambrosia, disse-lhes o pai de todos os homens e dos deuses: ouve-me, filhos magníficos do céu e da terra, que eu diga que no peito o ânimo me ordena. Já há muitos anos, uns contra os outros, todo dia combatemos pelo poder e vitória os deuses titãs, e nós que nascemos de Cronos. Vós com grande violência e braços intocáveis, surge contra os titãs no lúgubre da batalha. Lembrai da doce lealdade e quanto sofrestes na prisão cruel antes de voltar à luz por nossos desígnios, de sobre as trevas nevoentas. O Cotos pegou a palavra, elogiou os Zeus e disse que ele e seus 2 irmãos se juntariam na batalha. Assim falou, respondeu o irrepreensível Cotos: ó portento, não sabido revelas, nós sabemos que tem suprema cor e supremo espírito, e repeliste dos imortais o mal horrendo por tua sabedoria, e sobre as trevas nevoentas das prisões sem mel, nós já sem esperanças de volta viemos. Ó rei filho de Cronos, agora com rígido espírito e prudente vontade defenderemos vosso poder na luta terrível combatendo os titãs, na violenta batalha. Os outros deuses gostaram do que ouviram e, claro, que adoraram ver que aqueles seres monstruosos com vários braços estariam de seu lado. Assim falou, aprovaram os deuses doadores de bens e palavra ouvida, ávido de guerra, e o ânimo aumentou ainda mais. E despertaram o triste combate todos, deusas e deuses. Naquele dia os deuses titãs, que nasceram de Cronos, os quais Zeus e Erebus sobre a terra lançou à luz, terríveis, poderosos, com bem armada violência, deles eram 100 braços que saltavam dos ombros de cada um. Cada um tinha 50 cabeças, que brotavam de seus ombros sobre os grossos membros. Antes de ir para a guerra, os hecatônquiros pegaram rochas enormes, e enquanto isso, os 2 grupos de deuses lutavam em uma guerra violenta. Com cada golpe dos imortais, o Olimpo e até o Tártaro tremiam. Cada um deles fortificava suas fileiras e não mostravam a menor vontade de desistir. Eles impuseram aos titãs o lúgubre da batalha, agarrando íngremes pedras com seus grossos braços. Os titãs de fronte fortificaram suas fileiras com ardor. Ambos os lados mostravam forças braçais violentas. Terrível mugia o mar infinito, retumbava a forte terra. O vasto céu gemia sacudido, no solo estremeceu o alto Olimpo, sob golpes dos imortais. O abalo pesado atingiu o Tártaro nevoento, e o surdo estrondo de pés indizíveis, assaltos e ataques brutais. E uns contra os outros lançavam-se dardos gemidosos. Vindo de ambos, atinge o céu constelado a voz exortante, e batiam-se com grande grito. Nesse instante, o Zeus se enche de raiva e começa a lançar raios no campo de batalha, o que causa uma intensa tempestade que coloca fogo nas florestas e mexe no oceano. Os raios eram tão fortes que o calor subia para o céu e passava pelo vazio, que era chamado também de caos. Os raios serviram para cegar os titãs, no momento em que eles olharam para ele. Não mais Zeus continha o seu furor, e deste furor logo encheram-se suas vísceras e toda a violência que ele mostrava. Do céu e do Olimpo relampejando avançava sempre. Os raios com trovões e relâmpagos juntos voavam do grosso braço, rodopiando as chamas sagradas densas. A terra retumbava ao redor queimando-se. Crepitou o fogo vasta floresta, fervia o chão todo e as correntes do oceano e o mar infecundo. O sopro quente atava os titãs terrestres, a chama atingia vastamente o ar divino. Apesar de fortes, cegava-os nos olhos o brilhar fulgurante do raio e do relâmpago.
Se aproveitando disso, os hecatôncuros que estavam na frente da batalha lançaram umas 300 pedras sobre os titãs, que acabaram por fim derrotados e presos no Tártaro. A batalha decai. Antes, uns contra os outros atacavam-se tenazes em violentas batalhas. Na frente despertaram ásperos de combate, Cotos, Briareu e Guides insaciáveis de guerra. 300 pedras dos grossos braços lançavam-se seguidas e cobriram de golpes os titãs. E sobre a terra de amplas vias lançaram-nos e prenderam em prisões dolorosas, vencidos pelos braços apesar de soberbos. Tão longe sobre a terra quanto é da terra ao céu, pois tanto é a terra e o Tártaro nevoento. Derrotado, Cronos viu seus 3 filhos assumirem o mundo, Hades, Poseidon e Zeus. Mas mesmo todo lascado, ele ainda conseguiu amaldiçoar os Zeus, dizendo que ele acabaria sofrendo o mesmo destino e seria destronado por um de seus filhos. Porém, Prometeus avisa os Zeus, dizendo que ele não deveria se unir com Tétis, ou isso realmente aconteceria. Prometeu, sim, verdadeiramente chegará o dia em que Zeus, embora teimoso de alma, será humilhado, visto que ele planeja um casamento, isto é, com a deusa Tétis, que o lançará no esquecimento de sua sabedoria e trono. E então, imediatamente, a maldição que seu pai Cronos invocou a cair do seu antigo trono será cumprida ao máximo. E apesar da versão mais comum dizer que o Cronos está preso no Tártaro e lá ficou para sempre, outros dizem que Zeus acabou libertando seu pai e fez dele o rei das Ilhas dos Abençoados, onde ficariam os Campos Elíseos, que é o paraíso da mitologia grega. Mas para os outros, o pai de Zeus, o filho de Cronos, deu um sustento e uma morada à parte dos homens, e os fez habitar nos confins da terra. Eles vivem intocados pela tristeza nas Ilhas dos Abençoados, ao longo da costa do profundo redemoinho, oceano, heróis felizes para quem a terra produz grãos, frutos doces como mel florescendo 3 vezes por ano, longe dos deuses imortais, e Cronos governa sobre eles, pois o pai dos homens e dos deuses o libertou de suas amarras. Estes últimos têm igualmente honra e glória. Outro Cronos que eu citei para vocês pode ser chamado também de Aion. Ele também é o senhor do tempo, e tinha ainda por cima o Kairos, que também é um deus do tempo, só que do tempo oportuno. Esse daí aparecia na forma de um homem descalço e correndo, tipo Sonic. Ele também tinha asas. Mas o Aion seria o deus das idades. Ele teria surgido no princípio de tudo e gerado a si mesmo, na forma de uma serpente, tendo 3 cabeças, sendo uma de homem, outra de leão e outra de touro. Com Ananke, ele acabou gerando toda a forma do universo. É claro que essa seria uma versão diferente da mitologia grega que conhecemos. O Aion raramente era visto, exceto se deixasse, como é o caso que ele fazia com Zeus. Ele era muito mais conhecido no orfismo, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal. Se você assistiu o vídeo até aqui, pô, deixa aquele like porque o vídeo deu um trabalhão, hein? Não esquece também de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, de compartilhar o vídeo e de comentar alguma coisa aí. Valeu, falou, tchau.